Ministério Público Federal, termo de declaração número 21. No dia 10 de maio de 2017, às 14 horas, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrasópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral 2020025 SSPPR, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sobre o número 335.903.119.91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, escrito na OAB-DF número 16649, no interesse e com fundamento da notícia de fato, número 1000000010999, 2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 21, precatórios pagos à empresa Incominde Engenharia Limitada. Que o declarante se recorda que a atual Secretaria de Infraestrutura do Mato Grosso, SINFRA, antes conhecida como DVOP, Departamento de Viações e Obras Públicas, deixou muitas dívidas para o estado de Mato Grosso e que uma delas era a dívida perante a empresa Incominde Engenharia, Comércio e Indústria Limitada, em razão das obras executadas no programa de Coab, que o momento em que o declarante assumiu o governo do estado de Mato Grosso, no dia 1º de 4 de 2010, após o então governador Blairo Maggi se desincompatibilizar para concorrer ao pleito de senador da República, o declarante foi procurado por Éder de Moraes, que era secretário da Casa Civil, e que no governo Blairo Maggi era secretário de Fazenda, que Éder Moraes informou ao declarante que o estado de Mato Grosso estava efetuando a quitação de precatórios da Incominde Engenharia, Comércio e Indústria Limitada, na gestão de Blairo Maggi, e que Éder de Moraes também informou que tal construtora pagava um retorno a título de propina no valor aproximado de 40% do valor recebido do Estado. Que nessa conversa, Éder Moraes informou ao declarante que existiam outros precatórios dessa mesma empresa, qual seja, Incominde Engenharia, Comércio e Indústria Limitada, e que caso o Estado de Mato Grosso continuasse a efetuar os pagamentos desses precatórios em face de tal empresa, haveria possibilidade de continuação dos recebimentos das propinas, que o declarante pediu para Éder Moraes marcasse uma reunião com os proprietários da empresa, tendo em vista que estavam nas vésperas da campanha majoritária do ano de 2010, em que o declarante concorreria para a reeleição ao governo do estado de Mato Grosso, época em que são necessários recursos para custear as campanhas eleitorais, que a reunião foi marcada e realizada no Palácio Paiaguás, sendo que participaram da reunião o declarante, Éder Moraes, e um dos sócios proprietários da empresa Incominde, Rodolfo Aurélio Borges de Campos, que nessa reunião o declarante informou a Rodolfo que estava em época de campanha eleitoral, oportunidade em que o declarante pediu a Rodolfo que continuasse a repassar os retornos oriundos da quitação dos precatórios da empresa Incominde, e que Rodolfo, por sua vez, concordou com o pedido do declarante, exigindo em contrapartida que a quitação dos precatórios fossem executadas no exercício financeiro de 2010, oportunidade em que foi pactuado esse acordo no montante aproximado de 40% do valor repassado para o estado de Mato Grosso à empresa Incominde,
que o declarante tem ciência de que o período de abril a dezembro de 2010, o Estado de Mato Grosso pagou o valor aproximado de 80 milhões de reais de precatórios à empresa Incomind, e que o declarante designou Éder de Moraes a incumbência de implementar e controlar os pagamentos dos precatórios, bem como das respectivas propinas, que o declarante sabe que o retorno foi pago pela empresa no montante aproximado de 32 milhões de reais, que o declarante se recorda, meses antes das eleições do ano de 2010, o declarante contraiu um empréstimo com Júnior Mendonça no valor de 4 milhões de reais e que o declarante consumiu o valor emprestado na pré-campanha eleitoral do ano de 2010 com os preparativos das pré-convenções partidárias, serviços de marketing pessoal, dentre outras despesas, que assim se iniciou um conta corrente com Júnior Mendonça do governo Silval Barbosa, que não se confunde com o conta corrente que o declarante herdou de Blairo Maggio com Júnior Mendonça, que, com o conta corrente iniciado com Júnior Mendonça na gestão do declarante, este declarante utilizou o valor aproximado de 10 milhões de reais que recebeu de retorno, de 10 milhões de reais que recebeu de retornos da Incomind para abater no conta corrente que mantinha com Júnior Mendonça, que Éder de Moraes foi o responsável por coordenar o pagamento dos precatórios em prol da empresa Incomind. Pois, quando o declarante assumiu o governo do Estado, já vinha fazendo pagamento e o declarante apenas continuou a rotina de pagamentos firmado previamente com Éder Moraes, que Éder de Moraes informou ao declarante que Júnior Mendonça e Rodolfo simularam um contrato de venda de combustível para legalizar o repasse do dinheiro pela Incomind a Júnior Mendonça nessa primeira etapa, que, ainda em face dos retornos recebidos da Incomind, o declarante, no ano de 2010, utilizou o valor aproximado de 8 milhões de reais para repassar ao Partido Progressista através de caixa de campanha não oficial, Caixa 2, sendo que, em contrapartida, o Partido Progressista iria compor a coligação Mato Grosso em primeiro lugar, que tinha o declarante como candidato ao governo do Estado de Mato Grosso, que tais tratativas foram definidas pelo declarante com o deputado federal na época dos fatos, Pedro Henry, e o deputado estadual José Riva, que o repasse desse montante de 8 milhões de reais ao Partido Progressista foi implementado em dinheiro e cheques oriundos da empresa Incomind, entregues a deputado José Riva e Pedro Henry, que o declarante se recorda que Éder Moraes entregou, que o declarante se retorna que Éder Moraes, que o declarante se recorda que Éder Moraes chegou a entregar para José Riva parte desses valores em dinheiro a pedido do declarante, que o declarante se recorda também que utilizou o valor aproximado de 1.500.000 reais dessas propinas recebidas da construtora Incomind para encaminhar através de Caixa 2 não oficial a coligação denominada Frentinha, que era composta pelos partidos políticos PTC, PTN e outros, e que eram coordenadas por Baltazar Morelli Uriche, e que, em contrapartida, a Frentinha integraria a coligação Mato Grosso em primeiro lugar, liderado pela candidatura ao governo do Estado de Mato Grosso pelo declarante, e que a pessoa responsável por combinar o apoio e respectivo pagamento foi Baltazar Morelli Uriche, que trabalhava dentro da coordenação da campanha do declarante ao cargo de governador do Estado de Mato Grosso, sendo que Baltazar não sabia a origem dos valores, mas sabia que era dinheiro para a Caixa 2,
porque o repasse da quantia aproximada de R$ 1.500.000 não foram declarados, que o declarante ainda se utilizou de parte dos retornos recebidos da construtora Incominde para pagamentos de compromissos assumidos na sua campanha eleitoral do ano de 2010, podendo exemplificar os pagamentos para as gráficas, a exemplo da Gráfica Print, Gráfica Milênio, Gráfica Atalaia, institutos de pesquisas tais como o IBOP, Instituto Gazeta Dados, além de outros serviços tais como marketing pessoal que o declarante fez com Alexandre Paulinelli, entre outras despesas de campanha, que o dinheiro recebido do retorno da Incominde, o declarante ainda repassou a quantia aproximada de R$ 4 milhões à campanha dos candidatos a deputados estaduais e federais do partido do DEM, tendo o declarante tratado diretamente com Júlio Campo a respeito do repasse, que ainda o declarante repassou a quantia de R$ 1.500.000 para Dilceu Dal Bosco, que Dilceu Dal Bosco alegou ao declarante que teria débito de campanha, mas o declarante também tinha interesse que Dilceu Dal Bosco permanecesse omisso na reta final da campanha, que o declarante esclarece que Dilceu Dal Bosco era candidato a vice-governador da chapa com o Wilson Santos, e que o declarante pediu ao empresário João Carlos Simoni que recebesse na conta de suas empresas o dinheiro da Incominde destinado ao pagamento do DEM, descrito acima, e Dilceu Dal Bosco, descrito acima, que o declarante acredita que o dinheiro tenha sido depositado pela Incominde na conta da empresa Todeschini Construtora, que o declarante acredita que a maior parte da quantia aproximada de R$ 5.500.000 repassado ao DEM e a Dilceu Dal Bosco tenha como origem o retorno da empresa Incominde em razão do pagamento de precatórios pelo Estado no ano de 2010, e que somente na gestão do declarante alcançou um montante aproximadamente de R$ 80 milhões, que, da quantia mencionada, o declarante acredita que o retorno tenha se dado num percentual de 40%. Nada mais a declarar, encerra o presente termo às 14 horas e 56 minutos do dia 10/5/2017 e segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarpa Magnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR-MPF 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silvalda Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OAB-DF 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva de Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, Adna de Oliveira Omote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo. Estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando o meu direito constitucional ao silêncio.